dia a todos. Obrigado, Alexandre. Eu resolvi começar aqui esta conversa. O Alexandre lançou este desafio de trazermos um livro que nos tenha marcado. Não tem que ser o melhor livro que já lemos, ou o livro mais importante, um livro que nos tenha marcado e que o trouxéssemos. Eu confesso que gosto muito de dar livros, mas não gosto de dar os livros que já li, o exemplar que já li. Por isso eu trouxe este livro, que se chama Guns, Germs and Steel, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, e que é um livro, é um dos livros mais fascinantes que eu já li. Eu li este livro há mais de 10 anos e trata da questão mais importante para os economistas, que é porque é que há países ricos e porque é que há países pobres. Porque é que há uns países que eram pobres e se tornaram ricos e porque é que há países que não conseguem sair da armadilha da pobreza. Ou seja, é um livro que trata do principal problema económico, mas foi escrito por um biólogo. Por isso, o melhor que nós conseguimos é, de facto, ter um livro escrito por um biólogo. Eu, quando li este livro, a grande sensação que eu tive, foi o deslumbramento que eu senti a ler este livro, fez-me recordar o deslumbramento que eu tive quando tinha 12 anos e cheguei ao Liceu da Figueira da Foz e descobri a enciclopédia Luso-Brasileira. Eu, desde que entrei na primária, andei sempre atrás de livros. Eu não tinha muitos livros em casa, mas gostei sempre muito de livros e andei sempre atrás de livros. Estava a dizer ao Alexandre, eu na primária, a biblioteca eram 2 tijolos e uma tábua com livros em cima e eu li-os todos. Depois, quando cheguei à telescola, tinha a Fundação Carlos Gulbenkian, que eu ainda hoje adoro. Cada vez que eu vou a Lisboa, se calhar é por isso, tento sempre ir à Gulbenkian. Tenho uma dívida por essa biblioteca itinerante. Mas depois, no Liceu da Figueira da Foz, eu tinha uma biblioteca fantástica. E então eu que adorava jogar futebol, passei a ficar fechado na biblioteca a ler a enciclopédia Luso-Brasileira. Ou seja, eu adorava ler enciclopédias. E, de facto, naquela altura, que foi há mais de 30 anos, quando se queria saber coisas, se tinha curiosidade, era preciso que se conjugassem uma série de fatores, como conseguir entrar numa biblioteca como a biblioteca da Escola Secundária Joaquim de Carvalho, na Figueira da Foz, que era uma excelente biblioteca já naquela altura, que eu hoje lembro-me dos livros que lá li, e eu hoje consigo avaliar uma biblioteca, e sei que aquilo era uma excelente biblioteca já naquela altura, no início dos anos 80. Hoje em dia não é assim. O mundo mudou de uma forma extraordinária, e hoje, de facto, para a maior parte das pessoas, a ignorância é uma escolha. As pessoas, se são ignorantes, escolheram ser ignorantes. Na sua maioria, claro que há exceções, mas de uma maneira geral, as pessoas, se não querem saber as coisas, é porque não tomam a iniciativa de ir espreitar. Porque as coisas estão aí, como eu costumo dizer, estão aí. Os PDFs dos livros estão aí, os jornais estão aí, os filmes andam por aí. Os filmes que eu teria visto hoje, se tivesse acesso nos anos 80 àquilo que hoje está disponível. E, de facto, este amor que eu tenho aos livros, se calhar ajuda a explicar porque é que eu me tornei professor universitário. Eu tornei-me professor universitário e eu costumo dizer e lembrar a mim próprio e lembrar aos outros que um dos grandes privilégios de ser professor universitário, e é interessante que eu o diga aqui nesta sessão, cujo lema é deixar a porta aberta, um dos grandes privilégios do professor universitário é poder fechar a porta. É uma coisa fantástica. Eu em casa também gosto de fazer isso. Eu gosto de fechar a porta e ficar sozinho, a ler, a pensar e a escrever. É a coisa que me dá mais prazer na vida. E por isso eu gosto de lembrar sempre isso. O maior privilégio de ser professor universitário é fechar a porta. Mas claro que depois é ótimo abri-la. É ótimo abri-la para deixar entrar coisas e é ótimo abri-la para partilhar coisas. Mas eu sempre achei que é preciso ter, para nos juntarmos e para podermos partilhar, é preciso ter coisas para dar. E por isso é muito importante fechar a porta. Mas, voltando ali ao tema do livro, que é porque é que há países ricos e porque é que há países pobres, Portugal vive numa fase muito complicada. Ou seja, Portugal está, não sei se vocês têm essa percepção, mas a economia portuguesa, no ano de 2016, vai produzir basicamente o mesmo que produziu no ano 2000. Ou seja, 15 anos depois, ou 16 anos depois, o país está incomparavelmente melhor do ponto de vista das infraestruturas. Estradas, portos, comboios, aeroportos, edifícios das universidades, dos hospitais.
As pessoas são incomparavelmente mais bem formadas. Estamos as gerações mais bem formadas de sempre. E, no entanto, está tudo na mesma. A economia produz exatamente a mesma coisa. E este é o paradoxo que há uns anos me ocupa, tentar perceber como é que isso é possível. Ou seja, se as infraestruturas são melhores, se os meios materiais são melhores, se as pessoas são melhores, porque é que da combinação desses dois fatores de produção, como nós dizemos na economia, não resulta nada melhor? Não saímos do sítio, estamos na mesma. E essa é, para mim, a grande questão que Portugal neste momento enfrenta e, sobretudo, é interessante lembrá-lo num momento em que nós vivemos mais uma revolução tecnológica. O mundo está a mudar a um ritmo cada vez mais acelerado e eu não sei também se... há um historiador económico, um jovem historiador económico português, o Nuno Palma, que publicou um estudo recentemente em que ele conclui que em 1800, ou seja, antes da Revolução Industrial, ou quando a Revolução Industrial estava a começar, Portugal era mais rico que a Alemanha. Em 1800, ou seja, antes do mundo começar a mudar muito depressa, nós estávamos na linha da frente. Mas quando o mundo começou a mudar muito depressa, nós não conseguimos acompanhar o ritmo de mudança no mundo. Nós não conseguimos acompanhar a revolução da máquina a vapor, nós não conseguimos acompanhar a revolução da eletricidade, do automóvel, e a grande questão que se coloca agora é: será que agora vamos conseguir acompanhar esta nova revolução digital? Será que vamos ter pedalada para isso? Essa é a grande questão. E aqui, de facto, as universidades ocupam um lugar central, porque para nós podermos acompanhar cada vez mais uma revolução tecnológica, nós temos que ter as universidades na linha da frente. E temos que ter as universidades muito próximas das empresas e as empresas muito próximas das universidades. E, de facto, uma das transformações mais importantes que aconteceram nos últimos anos em Portugal foi uma maior presença das universidades, das empresas nas universidades. Ou seja, há mais de 10 anos as empresas apareciam de vez em quando nas universidades. Hoje em dia as empresas e outras organizações da sociedade estão diariamente nas universidades. E estão nas universidades, seja nos seus órgãos de gestão, ou seja, houve uma transformação institucional com o novo regime jurídico das instituições de ensino superior que obrigaram a que nos órgãos de governação das universidades tivessem pessoas fora da universidade e, por isso, o ministro Mariano Gago impôs, e bem, que dentro das universidades tivesse a sociedade. Essa é uma dimensão. Mas hoje as empresas estão também dentro das universidades de muitas maneiras. Participam em ações de formação. Nós, quando reformulamos os currículos, ouvimos os empresários, através de programas de estágio, em programas de investigação e desenvolvimento, com parcerias entre universidades e empresas, em que algumas universidades portuguesas, incluindo aquela a que eu pertenço, a Universidade de Minho, se tem destacado. Mas, de qualquer maneira, isto ainda é pouco. Se nós olharmos para aquilo que acontece, por exemplo, naquelas que são os grandes exemplos da interação entre empresas e universidades, nós lembramos, sobretudo, das universidades anglo-saxónicas, e lembramos-nos, por exemplo, da Universidade de Stanford e de Silicon Valley. Se nós pensarmos nisso e pensarmos naquilo que existe na Europa e que existe fora do mundo anglo-saxónico, nos anos 50, o diretor do departamento de engenharia, Fred Terman, que estava na Universidade de Stanford, decidiu que os 700 hectares de pomares que estavam ao lado da universidade iam ser cativados para que os investigadores e os professores pudessem criar lá as suas empresas e utilizar as tecnologias das universidades, que eram geradas na Universidade de Stanford, para gerar empresas tecnológicas. E a partir daí seria possível depois que as pessoas das empresas participassem nas atividades da universidade, dando aulas também e interagindo com os investigadores. Isto foi criado nos anos 50 nos Estados Unidos. Se olharem para a Europa, e para Portugal em particular, esses campos enormes, com parques de ciência e tecnologia ao lado das universidades, é uma coisa que não existe. E não existe porquê? Não existe porque a Europa tem uma história,
tem uma história, da mesma maneira que nós não conseguimos ter os centros comerciais com a dimensão que os Estados Unidos têm, porque temos centros históricos nas cidades, também as universidades foram sendo criadas dentro de uma malha urbana que já existia e foram sendo criadas por polos. E por isso, quase todas as universidades portuguesas, não são todas, são quase todas, e na Europa isto é o traço comum, as universidades são multipolares. Ou seja, é muito mais difícil, ou seja, aquela ideia de termos empresas e universidades juntas fica muito mais difícil de conseguir alcançar. E porquê? Porque mesmo dentro das universidades há muitas culturas. Ora, se aquilo que os grandes campos anglo-saxónicos conseguem é precisamente juntar os vários departamentos que interagem uns com os outros e que geram conhecimentos inovadores e que estão próximos das empresas, nós na Europa, e em particular em Portugal, às vezes nem entre departamentos conseguimos comunicar bem porque estamos afastados uns dos outros. Imaginem depois com as empresas. Mas isto para dizer que há estudos que mostram que isto tem um impacto. Mas, como eu costumo dizer, não vale a pena pensar nisso, porque nós não vamos... Quer dizer, convém saber as condições em que trabalhamos, mas não vale a pena pensar agora que vamos fazer instalações universitárias, vamos deitar abaixo tudo o que está feito e vamos construir tudo de novo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que construir a partir daquilo que existe. E por isso, com esta organização que nós temos, que é multipolar, em que de facto nós não estamos fisicamente próximos uns dos outros, como é que nós conseguimos que as universidades e as empresas estejam cada vez mais próximas? É importante começar por dizer que, nos dias de hoje, a proximidade física não tem a mesma importância que tinha nos anos 50. Hoje há formas de estarmos próximos e de estarmos afastados fisicamente. E por isso esse é para mim um dos primeiros grandes desafios. Como é que nós nas universidades conseguimos estar próximos da sociedade, próximos das empresas, de tal forma que, mesmo que não sejamos vizinhos fisicamente, quando uma empresa tem um problema, a empresa lembra-se que a solução pode estar na universidade. Esse é o grande desafio. Ou seja, nós vamos ter que ter o conhecimento na universidade. Como eu dizia há pouco, para podermos partilhar, nós temos que ter o conhecimento. E por isso nós temos que estar na fronteira do conhecimento. Essa é uma primeira dimensão. E por isso, de vez em quando, é preciso fechar a porta do laboratório, do gabinete, porque temos que estar na fronteira do conhecimento. E depois como é que o partilhamos. E então aí entra uma dimensão muito importante, que é como é que nós comunicamos com a sociedade. E em relação a isso, eu gostava de... Eu conheço... Eu basicamente entrei na universidade com o aparecimento da internet e como é que foram evoluindo as páginas das universidades que comunicam com a sociedade. Até há muito pouco tempo, as páginas das universidades eram feitas para que as universidades comunicassem umas com as outras. Ou seja, um determinado departamento queria-se afirmar e mostrar o que é que sabia fazer, mas queria mostrar o que é que sabia fazer aos seus pares das outras universidades. E por isso, os académicos que transmitem essa mensagem do que é que eu sei fazer, fazem-no para os seus pares. E ainda hoje, esta é a cultura dominante. Há uns 12 anos, mais ou menos, isto mudou um pouco, porque as universidades começaram a ter dificuldades em conseguir encher os cursos, então começaram a competir por alunos e começaram a ter conteúdos direcionados aos alunos e aos pais. Mas em relação às empresas, continua a haver muito pouco. Ou seja, se alguém quiser saber o que é que, se uma empresa que tenha um problema, se consegue saber se a solução está na universidade mais próxima, ou não tão próxima, as empresas ou têm um contacto, e atenção, há imensos contactos, há muitos projetos comuns com empresas, mas é muito difícil alguém que já não está no meio entrar no meio, porque não sabe qual é o número de telefone, para onde é que eu ligo, com quem é que eu falo. E isto, podem dizer assim, mas como é que isto é um problema hoje em dia? Eu também me pergunto como é que isso é um problema, mas quando eu procuro motivar as pessoas para escreverem sobre aquilo que fazem numa linguagem que é acessível para alguém que é não académico, isso é extremamente difícil. É extremamente difícil. As pessoas não têm essa disponibilidade. Eu vou-vos só dar um exemplo. Os professores universitários gostam de se apresentar como professor auxiliar com agregação, professor associado com agregação,
Isto é uma linguagem de carreira, isto não interessa absolutamente nada para as pessoas. O que as pessoas querem saber é doutorado, e se as pessoas sabem o que é, doutorou-se aonde, é especialista em quê? É isso que as pessoas querem saber. E, de facto, essa é uma informação que normalmente nas universidades, se procurarem, atenção, isto não é só em Portugal, isto é muito na Europa, essa informação não está disponível de uma forma sistemática para as universidades. E por isso nós temos que mudar isso, ou seja, temos aqui uma dificuldade, mas eu acho que temos os instrumentos todos para os mudar. Aquilo que nós temos que perceber é o que é que temos que fazer para mudar isso. E aqui isto parece-me extremamente simples, mas como eu vos dizia, isto implica mudar a forma como as pessoas olham para as coisas. Ou seja, as pessoas têm que deixar de olhar para aquilo que fazem, simplesmente comparando com as outras universidades ou com os outros investigadores e, de facto, olharem mais para as empresas. E eu acho que os exemplos que existem podem ser suficientemente mobilizadores para isso. Este aspecto de nós partirmos sempre na mudança daquilo que existe, tendo em conta depois a tecnologia que está disponível para poder mudar as coisas, é muito importante. Nos últimos anos descobriu-se que na Nazaré há uma onda enorme, não é? Que é uma onda fantástica que colocou a Nazaré e colocou Portugal no mundo do surf. Ou seja, qualquer surfista sabe o que é a Nazaré e o que é Portugal neste momento. Aquela onda existe há milhares de anos. Okay? Aquela onda está lá antes de Portugal ter aparecido. Claro que enquanto não houve surf, a onda não servia para nada. Se não havia pranchas, a onda não servia para nada. Entretanto, apareceram as pranchas, já há muitas, muitas décadas, e a onda continua lá, em novembro, a chegar aos 30 metros, em dezembro, e continuamos a não ter surfistas lá. Alguém me dizia uma vez, mas como é que ninguém descobriu a onda? E eu dizia-lhe, olha, aquela onda só pôde ser surfável quando apareceram as motas de água a sério no mar. Porque para apanhar uma onda daquelas tens que ter uma mota poderosa. E por isso, nós temos aqui duas coisas. Primeiro, se calhar podíamos ter descoberto a onda mais cedo, mas ela também só passou a ser uma onda para surf quando apareceram as motas que permitiram colocar os surfistas em cima da onda. E por isso o que é que nós temos? Nós temos que olhar para os nossos recursos, para as nossas ondas. Há muito mais ondas como a onda da Nazaré em Portugal e temos que saber como é que combinamos isso com a tecnologia. E é esta ligação, de facto, entre os recursos que nós temos, entre aquilo que é a nossa economia e aquilo que é a tecnologia disponível, e a forma como nós olhamos para essa combinação, porque, de facto, como eu vos dizia há pouco, nós temos melhores infraestruturas, nós temos melhores pessoas, mas, de facto, nós temos que saber como é que conseguimos combinar essas infraestruturas e essas pessoas de forma melhor para conseguirmos produzir mais, gerar mais riqueza e distribuí-la de forma a que todos possamos viver melhor e que Portugal seja um país interessante e divertido, com ondas. Obrigado.